Existe uma mentira silenciosa que a sociedade conta pra você desde que você era criança. Eles disseram: seja bonzinho, fique quieto, não incomode, aceite o que te derem. Eles chamaram isso de educação. Mas na verdade, isso foi um treinamento para a submissão. Você cresceu acreditando que ser inofensivo é uma virtude, que não ter inimigos é sinal de sucesso. Mas olhe para sua vida hoje. Se você sente que está patinando, se o dinheiro foge da sua mão, se você começa projetos e nunca termina, talvez você tenha caído na armadilha mais antiga da humanidade. Em 1938, Napoleão Hill, o maior estudioso de sucesso da história, escreveu um manuscrito que foi considerado tão perigoso que ficou escondido por mais de 70 anos. Sua família proibiu a publicação. O mundo não estava pronto. O livro se chama Mais Esperto que o Diabo. Nesse livro, Hill descreve uma entrevista mental com a própria essência do mal. E quando ele pergunta ao diabo qual é a sua maior arma para destruir a vida humana, a resposta não foi o medo, nem a ganância, nem a guerra. A resposta foi uma única palavra: alienação. Hoje nós começamos uma série especial aqui no canal Vozes da Prosperidade. Vamos decodificar os segredos desse livro proibido. E neste primeiro episódio, você vai descobrir se faz parte dos 98% da humanidade que estão sob controle hipnótico, ou se você faz parte da resistência. Bem-vindo ao despertar. Para entender por que sua vida trava, você precisa entender o conceito de drifter, o alienado. Segundo Hill, o diabo não precisa possuir o seu corpo. Ele só precisa que você não pense. O alienado é aquele sujeito que se deixa levar. Ele é um barco sem remo, solto no meio do oceano, empurrado para onde o vento soprar. Ele acorda, vai para um trabalho que não escolheu, gasta o dinheiro que não tem para impressionar quem não gosta e vai dormir assistindo a vida dos outros na tela do celular. Ele é passivo. E aqui entra o ponto brutal que a maioria ignora. A passividade é o pecado mortal do sucesso. O sistema, seja o mercado de trabalho, a política, a mídia ou a escola, adora o homem passivo. Por quê? Porque ele é fácil de controlar. Um homem sem ambição definida, sem agressividade para defender seus sonhos e sem capacidade de pensar por si mesmo, é o consumidor perfeito e o escravo eterno. Napoleão Hill descobriu que 98% das pessoas são alienadas. Apenas 2% pensam por si mesmas. A pergunta que você deve se fazer agora, com total honestidade, é: de qual lado você está? Como saber se você foi infectado pelo vírus da alienação? No livro, o diabo entrega a lista exata das características de quem está sob seu controle. Preste atenção e veja se você se reconhece em algum desses pontos. Primeiro, o alienado não tem um objetivo principal definido na vida. Se você perguntar onde você vai estar em 5 anos, ele gagueja. Ele não sabe. Ele espera que as coisas melhorem, mas não tem um plano. Segundo, ele nunca termina o que começa. A empolgação dele dura 3 dias. Na primeira dificuldade, ele desiste e procura algo mais fácil. Terceiro, ele tem pouca ou nenhuma imaginação. Ele copia os outros, ele segue a moda, ele tem medo de ser diferente. Quarto, ele gasta tudo o que ganha, e muitas vezes mais do que ganha. Ele não tem domínio sobre seus impulsos financeiros. E o mais grave de todos, ele não tem opinião própria. Ele repete o que ouviu no jornal, o que ouviu do vizinho, o que ouviu do professor. Ele tem preguiça de usar o próprio cérebro para analisar os fatos. Se isso soou familiar, não se desespere. O primeiro passo para fugir da prisão é perceber que você está nela. Então, como deixar de ser um alienado? A resposta choca muita gente. Você precisa resgatar a sua agressividade. Não estou falando de violência física. Estou falando de ímpeto, de vigor. O oposto do alienado não é o bonzinho. O oposto do alienado é o líder de si mesmo. O psicólogo Jordan Peterson diz algo que complementa perfeitamente Napoleão Hill. Você deve ser um monstro, e então deve aprender a controlar isso. Um homem inofensivo, aquele que não consegue dizer não, que aceita tudo, que não tem dentes para morder a vida, não é virtuoso. Ele é apenas fraco. Para sair da alienação, você precisa de agressividade para acordar às 5 da manhã quando seu corpo quer dormir. Você precisa de agressividade para fechar a porta na cara das distrações. Você precisa de agressividade para olhar no espelho e dizer: chega, eu não aceito mais essa vida medíocre.
O não alienado é aquele que pensa. Ele define o que quer, e ele vai buscar com uma obsessão que assusta os fracos. Enquanto o frouxo reclama que o sistema é injusto, o dominador estuda as regras do sistema, joga o jogo e vence. A prosperidade não pede licença. A prosperidade ocupa espaço. E só ocupa espaço quem tem coragem de se impor. Napoleão Hill deixa claro: a natureza abomina o vácuo. Se você não usar a sua mente, o diabo, ou a entropia, a negatividade, o sistema, vai usá-la por você. Não existe terreno neutro. Ou você está no comando do seu barco, remando contra a maré com esforço consciente, ou você está à deriva, descendo a cachoeira. Ser um não alienado é solitário no começo. Quando você começar a pensar por si mesmo, a parar de reclamar e começar a agir, os alienados ao seu redor vão se incomodar. Eles vão dizer que você mudou. Eles vão dizer que você está obcecado. Isso é um bom sinal. Significa que você está acordando do transe hipnótico. Hoje, nós fizemos o diagnóstico. Você entendeu que a passividade é uma doença e que a falta de propósito é o que permite que forças externas controlem o seu destino. Mas saber disso é apenas o começo. Existe uma força ainda mais poderosa que mantém o alienado preso, mesmo quando ele quer mudar. Uma força invisível que transforma seus maus hábitos em correntes de aço, tornando quase impossível sair do lugar. Napoleão Hill chamou essa força de ritmo hipnótico. É por causa dela que você promete começar a dieta na segunda e falha na quarta. É por causa dela que você promete guardar dinheiro e termina o mês no vermelho. No próximo episódio desta série, eu vou te ensinar como quebrar o ritmo hipnótico e usar essa mesma força a seu favor, para que o sucesso se torne tão automático quanto o fracasso é hoje. Se você está decidido a deixar de ser um dos 98% e assumir o comando da sua mente, escreva nos comentários a frase de libertação: eu não sou mais um alienado. Inscreva-se no canal Vozes da Prosperidade e ative o sino. Você não vai querer perder o próximo episódio. A guerra pela sua mente apenas começou. Até lá!